Então, sejam P e Q números reais e a equação diferencial linear homogênea F duas linhas de x mais P F linha de x mais Q F de x igual a zero. Equação. O objetivo da aula de hoje é resolver completamente essa equação. E você sabe que para resolver esta equação basta encontrar duas soluções linearmente independentes. Encontrando duas soluções independentes, você tem todo o conjunto de solução, pois o conjunto de solução é o espaço gerado por essas duas soluções. Então, comecemos observando o seguinte. Dado alfa real, dado alfa, um número real, seja φ de R em R, claro, a função dada por φ de x igual a E elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Bem, de partida, você tem a função φ diferenciável e derivada de φ em x é alfa, é elevado a alfa x, alfa elevado a alfa x, mais, e a derivada segunda de φ em x é alfa 2 elevado a alfa x. Isso qualquer que seja o x real. Daí, você tem a seguinte equivalência. Essa função φ, ela é solução da equação diferencial linear homogênea, dessa equação aqui, se somente se, φ duas linhas de x, mais P φ linha de x, mais Q φ de x, é igual a zero, qualquer que seja o x real, certo? É a definição de ser solução. Mas isso ocorre se e somente se, quem é φ duas linhas? Alfa 2 elevado a alfa x, mais P, φ', alfa 2 elevado a alfa x, mais P alfa elevado a alfa x, que é P vezes a φ' de x, mais Q vezes φ de x, elevado a alfa x. Se somente isso é zero, qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se somente se, coloco o elevado a alfa x em evidência, é elevado a alfa x vezes alfa 2 mais P alfa mais Q. Isso aqui é zero, qualquer que seja o x real. E é evidente que isso é zero se e somente se, esse produto é zero se somente se alfa 2 mais P alfa mais Q é igual a zero. Porque elevado a alfa x é diferente de zero, qualquer que seja o x real. Ou seja, a φ, dessa forma aqui, é solução dessa equação diferencial se somente se o alfa, alfa é raiz real da equação tá aparecendo aqui, tá? Da equação algébrica. Que é equação algébrica? O 2 mais PU mais Q igual a zero. Entendido? Tá aparecendo aqui? Então, essa função, dado alfa real,
essa função aqui, φ de x, igual a elevado a alfa x, a exponencial de alfa, é a solução dessa equação se somente se o alfa satisfaz isso aqui, ou seja, somente se o alfa. Essa equação, a equação, que é a equação de segundo grau, né? A equação U2 mais PU mais Q, vocês verão, ela desempenha um papel fundamental na resolução disso. E ela recebe o nome. Essa equação é chamada, ela é denominada equação característica da equação diferencial linear homogênea. Que equação? Essa daqui. Você veja que ela está associada de maneira bem natural, né? Você tem a equação diferencial linear homogênea. Qual é a equação característica? Qual é? U2 mais PU mais Q igual a zero. E, observe, isso é muito forte. Φ, essa φ aqui, é a solução dela se somente se alfa 2 mais P alfa mais Q igual a zero. Agora vamos analisar essa equação, porque essa equação ela pode ter duas raízes reais e distintas, ter apenas uma raiz real e não ter raízes reais. Então, se ela não tem raízes reais, e elevado a alfa x não é solução da equação, qualquer que seja o alfa real. Tá? E aqui vamos primeiro caso. Se o delta, o discriminante da equação, que é o discriminante da equação, quem é? B ao quadrado menos 4AC, 4 vezes 1 vezes Q. Se esse discriminante é positivo, então a equação característica, qual é a equação? U2 menos PU mais Q igual a zero, possui duas raízes reais e distintas, que eu vou denotá-las por alfa 1 e alfa 2. Então, por causa dessa implicação, dessa sequência de equivalências, por causa dessas equivalências, você tem o seguinte: daí as funções φ1 e φ2 dadas por φ1 de x igual a elevado a alfa 1x e φ2 de x igual a elevado a alfa 2x, qualquer que seja o x real, essas funções, elas, por causa dessa equivalência que eu tenho aqui, elas são soluções, elas são o quê? Soluções da equação diferencial linear homogênea. Bem, se elas forem linearmente independentes, então beleza. Aí elas são duas soluções, elas geram o espaço-solução. Qualquer solução é a combinação linear delas, eu tenho a solução geral. Tá? Agora, observe o seguinte: quem é o Wronskiano, para saber se elas são linearmente independentes? Calcula o Wronskiano. Quem é o Wronskiano de φ1 e φ2 em x? Né? É o determinante de quem? De φ1 de x, só lembrando, tá? φ1 de x, φ2 de x, derivada de φ1 em x, derivada de φ2 em x, que é o determinante de quem? Então vai ficar elevado a alfa 1 x
elevado a alfa 2x, alfa 1 elevado a alfa 1x, alfa 2 elevado a alfa 2x, tá? Só que esse determinante é igual aqui, ó, vai ficar alfa 2 elevado a alfa 1x mais alfa 2x, correto? Menos alfa 1 vezes quem? Vezes elevado a alfa 1x mais alfa 2x. Ou seja, isso é igual a alfa 2 menos alfa 1 vezes E elevado a alfa 1 mais alfa 2x. E como alfa 2 é diferente de alfa 1, porque eu estou no caso em que delta é positivo e alfa 1 e alfa 2 são as raízes reais e distintas da equação característica da equação diferencial linear homogênea, isso aqui é diferente de zero. Isso aqui vale qualquer que seja o x real. Logo, φ1 e φ2 são linearmente independentes. Logo, φ1 e φ2 são linearmente independentes. Isto é, são duas soluções linearmente independentes da equação diferencial. Portanto, a solução geral, φg da equação diferencial linear homogênea é dada por φg de x igual a elevado a alfa 1x mais b elevado a alfa 2x, qualquer que seja o x real, onde a e b são duas constantes reais. Então, está aqui a solução geral. No caso em que o delta é positivo. Diga. Só que o discriminante seria p ao quadrado menos 4, o quê? Não, o é a variável. O é incógnita. x2 menos x2 mais px mais c, mais q. Tá? Pronto. Então, exemplo. Resolva a equação diferencial linear homogênea f duas linhas de x menos 5f' de x mais 6f de x igual a zero. Então, vamos ver. Bem, qual é a equação característica aqui? Vamos aplicar isso aí. A sua equação característica. Qual é a equação característica? Ué, o 2 menos 5 mais 6 igual a zero. Tem duas raízes reais e distintas. O delta é quanto? É 1, né? Delta é 1, que é positivo. Então, ela tem duas raízes reais e distintas. Quais são? 2 pontos. Quais são? 2 e 3. Então, pronto. Está resolvido o problema. Daí, a solução geral φg desta equação diferencial linear homogênea, dessa daqui, é dada por... Eu tenho duas soluções. Quais são? E elevado a 2x e o quê? E elevado a 3x. Aqui são duas soluções. Então, quando eu pego A vezes isso mais B vezes isso dá
a solução geral em x, qualquer que seja o x real, onde o A e o B são o quê? São números reais. Tá? Tá? Entendido? Entendido aí, tá resolvido. Agora eu vou apagar e vou partir daqui de novo, deixar isso aqui é fundamental, ó. Olha o que tem aqui, ó. Olha o que tem aqui. Dado alfa, quanto tempo aí? 15. Ainda está no primeiro, é? Dado alfa real, essa função aqui é a solução da equação diferencial linear homogênea, se somente se alfa é raiz real dessa equação, que é chamada equação característica da equação diferencial linear homogênea. Tá? Então, vou deixar aqui e vou apagar aqui e vamos analisar o próximo caso. Qual é? Se delta é zero. Tá? Vamos ver o caso em que o delta é zero. Delta é nulo. Isto é, a equação característica tem somente uma raiz real. Então, ó, se o delta é zero, que é o delta? Ó, o delta é P2 menos 4Q. Se o delta é zero, então a equação característica possui uma única raiz real alfa. Só tem uma raiz real. Só tem uma raiz. Só tem uma raiz que é real, tá? Só tem uma raiz real alfa. Não tem raiz complexa. Só tem uma raiz real alfa. Tem uma única raiz que é real. A forma de escrever diz assim, possui uma única raiz alfa que é real, tá? Mas você está entendido aí, tá? Então, daí a função φ de R em R dada por φ de x igual elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, ela é solução da equação diferencial linear homogênea. Bem, se eu quero outra solução, basta multiplicar isso aqui por uma constante. Eu tenho outra solução. O problema é que quando eu multiplico essa solução por uma constante que não é 1, eu obtenho outra solução que não é linearmente independente com a original, com a φ. Porque se eu multiplico isso aqui por uma constante, eu tenho uma solução, outra solução, que é múltipla dessa. Então elas não são linearmente independentes. Uma é a combinação linear da outra, ou é igual. Nós dizemos, tá? Que quem é igual também é combinação linear. O fator é, que seja bem dito. Então não adianta eu sair multiplicando isso aqui por constantes. Eu obtenho outras soluções. Mas dada ela multiplicada por uma constante, com essa, são duas soluções LDs, que não me servem. Então eu tenho uma solução. E como é que eu acho outra solução? Eu vou multiplicar essa daqui por uma função duas vezes diferenciável. E vou descobrir condições suficientes sobre essa função para que o produto ainda seja solução. Tá? E vou garantir, vou mostrar para você que
que as duas são linearmente independentes. Como? Então, é o seguinte. Observe, pronto, encerra.